Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, mas hoje também nós celebramos a grande solenidade, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. O que quer dizer isso? Meus irmãos, Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, ele deixou isso bem claro para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Você compreendeu? Jesus está dizendo para Pilatos que o meu reino não é deste mundo.
Vocês sabem que eu tenho dito muitas vezes para vocês que desde quando Jesus ele se encarnou, adquirindo a sua natureza humana, porque Jesus só tinha a natureza divina, e isso aconteceu de adquirir a natureza humana por meio de Nossa Senhora. Então Jesus vem, mostra para nós o caminho, porque o pecado de Adão e Eva nos levou justamente ao caminho errado, a uma desordem. Então Jesus vem para colocar tudo em ordem e indicar para cada um de nós o caminho que nós devemos seguir. E o caminho é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então agora Jesus já começa a dizer que a única forma de nós irmos ao Pai, de nós irmos à eternidade, para convivermos com a Santíssima Trindade, é só por Ele. Então Jesus morre na cruz como vítima, se oferecendo em sacrifício para que houvesse a reconciliação. Porque uma vez que nós nos afastamos de Deus, era preciso que nós voltássemos. Mas o retorno teria que acontecer pelo sacrifício de alguém. E esse sacrifício teria que vir através de Deus. E por isso Jesus vem, se encarna e oferece o seu sacrifício e a reconciliação. Nós nos reconciliamos com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio de reconciliação, meus irmãos. Ninguém se reconcilia com Deus criando os seus próprios deuses, oferecendo cachaça, oferecendo galinha preta ou sabe lá o quê. A única reconciliação que se dá é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí houve a reconciliação, quando Jesus se entrega totalmente ali na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas antes dele entregar o espírito, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí ele entrega o espírito, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele ainda fica alguns dias com os apóstolos, depois ele retorna para o céu para aguardar o dia do julgamento universal. Então, a celebração de hoje, ela tem como objetivo nós entendermos uma coisa: um dia acontecerá o julgamento universal. E aí Jesus, hoje no Evangelho, ele começa a dizer: quando o Filho do Homem vier em sua glória, que ele vai retornar, a segunda vinda de Jesus, quando ele vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Todos os povos, todos, irmãos, ninguém vai ficar de fora. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Em outras palavras, aqueles que mudaram de vida, aqueles que levaram uma vida santa,
aqueles que seguiram os mandamentos do Senhor, aqueles que viveram a vida sacramental, todos esses serão colocados à direita. E aqueles que viveram tudo o contrário, que não tiveram Jesus como Senhor, que não viveram os mandamentos, que não viveram os sacramentos, que levaram uma vida longe do Senhor, que não acreditaram em Deus, que diziam que Deus não existe e tudo mais, que profanaram o nome do Senhor, blasfemaram contra o Senhor, que não praticaram a caridade em nome do Senhor, serão colocados à esquerda. Imagina, meus irmãos, aquela multidão, um grupo à direita e o grupo à esquerda. Eu já quero fazer a pergunta para você. Neste dia, diante da vida que você leva e diante da vida que eu levo, nós estaremos à direita ou à esquerda, tomando consciência de que quem estiver à direita, Jesus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. E aqueles que estiverem à esquerda, ele vai dizer: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Os da direita irão para o céu para conviver com Deus. Os da esquerda irão para a condenação, irão para o fogo eterno, como Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. E eu convido até você a meditar o Evangelho de hoje. Mateus 25, de 31 a 46. Aqueles que vivem dizendo que não haverá condenação, aqueles que vivem dizendo que não há inferno, coisa nenhuma, ou até aqueles que dizem que não existe o céu, ou aqueles que dizem que, apesar de você estar no pecado, não tem problema e todos irão para o céu. Medite esta palavra e veja se aqui é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aqueles que não o seguirem irão para a condenação eterna, irão para o inferno que foi preparado para o diabo e não para nós. E aqueles que viverem uma vida realmente com Deus irão para o céu. É o que o Evangelho está dizendo hoje. Não vamos brincar. E aqui eu queria trazer um detalhe. Não fique pensando que nós seremos salvos simplesmente pela caridade, como Jesus está falando aqui. Estive com fome e não me deste de comer, estive com fome e não me deste de comer. E aí tem muita gente achando que serão salvos porque dá sopa, serão salvos porque faz uma obra de caridade aqui e acolá. Sim, esses atos serão levados em contas. Mas é preciso fazer essa caridade vendo na pessoa do pobre, do sofredor, do forasteiro, como está falando, a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, essa caridade, ela precisa ser feita em nome de Jesus. Essa caridade, ela precisa ser feita por amor a Jesus Cristo. Não é a caridade pela caridade, não. Uma vez eu vi uma pessoa falando, essas pessoas que mudam de sexo. E ela estava dizendo o seguinte, que ela não vai na missa, ela não vai na igreja, ela não vive os sacramentos, ela não quer saber dessas coisas. Ela tem o Deus dela, então ela tem a concepção de Jesus Cristo dela. E ela disse o seguinte, que ela mudou de sexo, que ela tem, essa pessoa tem é um homem, né? Então ela tem o namorado dela.
E ela vai para o céu sim, porque ela pratica a caridade. E ela disse: será impossível o Senhor não me salvar, já que eu sou uma pessoa boa, que eu pratico a caridade. Muito bem, pratica a caridade. Isso é um dever de todo ser humano, praticar a caridade. Mas como vai se salvar? Numa vida errada, aonde o próprio Deus disse que um homem não pode deitar com outro homem, que ele fez homem e mulher. Como vai se salvar se não vai à missa? Como é que vai se salvar se não recebe a Eucaristia? Porque Jesus disse que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Então, se a pessoa não come da carne e não bebe do sangue, não vai ressuscitar, não vai ter vida eterna. Então está pensando que vai se salvar só pela caridade que é feita. Até os satanistas fazem a caridade, viu? Não se esqueça disso. Até os satanistas fazem caridade. Eu estou chegando ao extremo para dizer assim, até os seguidores de Satanás, eles fazem a caridade. E eles não irão se salvar, porque eles não têm Jesus Cristo como Senhor, eles não adoram a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão entendendo como é que é a coisa? As pessoas iludidas, elas criam o Deus dela, elas criam os mandamentos dela e querem que Deus se adapte aos mandamentos delas e vamos em seguida. Assim como eu falei dessa pessoa que mudou de sexo, e ela disse isso e falava com toda a arrogância, eu me salvarei sim, porque eu pratico a caridade. Olha, eu também pratico a caridade. Faço o bem, não sou como uma Madre Teresa de Calcutá que se dedicou inteiramente a isso, mas eu pratico a caridade sim. Mas eu estou lutando, eu não sei se eu vou me salvar. Estou lutando, por isso eu busco a confissão. E é humilhante eu ter que me confessar. Imagine um padre tendo que se confessar. Era para eu estar num grau superior de santidade. Era para eu estar num grau igual de Nossa Senhora, sem pecado. Ainda mais tantos anos nessa vida com Deus. Estou aí lutando diariamente. E eu não posso me arrogar, porque isso é presunção de dizer agora eu estou salvo. Não. Estou lutando diariamente. E aquela pessoa estava dizendo isso. Você está entendendo? Então é preciso que nós vivamos os mandamentos. Sim, precisamos e necessitamos praticar a caridade, porque não é possível que uma pessoa que diga que segue a Deus e não ajuda o irmão nas suas necessidades. Realmente essa pessoa é mentirosa. Porque não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Mas amar a Deus, amar o próximo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, repito, temos que seguir os mandamentos da lei de Deus. Você compreende? Então, eu pergunto mais uma vez. Você tem plena consciência de que no dia do julgamento você vai estar à direita ou você vai estar à esquerda? Estou lutando, meus irmãos, para eu estar do lado direito. Estou lutando dia após dia após dia, fazendo os propósitos, pedindo a Nossa Senhora, como naquela oração que eu estou sempre fazendo: ó Virgem Santíssima, não permitais
que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Que Nossa Senhora me ajude para eu não morrer em pecado mortal, e que Nossa Senhora ajude você também a não morrer em pecado mortal. Porque pode ser que você pratique dos 10 mandamentos, você pratique 8, mas por não praticar 2, irá para o inferno. De repente, eu pratico 5, e por causa dos outros 5 eu irei para o inferno. Então, em outras palavras, nós temos que praticar todos os mandamentos. Aí você vai dizer, então eu estou frito. Ah, não sei. Eu sei que eu tenho que praticar. Eu tenho que ser um homem de Deus. Eu tenho que ser eucarístico. Eu tenho que praticar a caridade. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que participar, ou seja, como padre, eu tenho que celebrar a missa dominical e todos os dias também. Se eu basear a minha vida somente em atos de caridade que eu fiz aqui, mas eu não vou à missa, eu não tenho meus momentos de oração, eu faço tudo isso por egoísmo, como é que Jesus Cristo vai ser o rei da minha vida? E aí, meus irmãos, quando Jesus separar, né, os maus dos bons, os bons dos maus, aí ele vai reinar para sempre, o rei do universo. Satanás não irá mais agir na vida de ninguém e seremos todos com Jesus no céu. E aí acontecerá o seguinte: aqueles que irão para o fogo eterno viverão eternamente lá, e aqueles que forem para o céu viverão eternamente no céu. Se Jesus te chamar agora, você vai ficar à direita ou à esquerda? É só ver a vida que você leva. É só você ver, Padre José Augusto, a vida que você está levando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima, e viva Cristo Rei, o Rei do Universo.